de dezembro a promover debates centrados nos desafios da digitalização e a sustentabilidade dos mídias, mesmo no contexto digital. Hoje vamos discutir a regulação dos mídias e a formação profissional no contexto da digitalização. Para este debate, temos como convidados Mendes Mutenda, que é diretor nacional de informação, Tomás Vera Mário, jornalista do MISA Moçambique para fazer parte deste painel que é realizado em parceria com o Moscast. Bem, estamos numa era em que as pessoas sem formação estão a fazer o papel dos mídias usando mídias digitais, o que se traduz na falta de rigor profissional que se manifesta através da divulgação de notícias falsas ou até mesmo manipuladas. A consequência geral é que os cidadãos deixam de acreditar nos mídias no seu todo. Mendes, começo por si, bom dia. Qual é que tem sido o papel do Gabinfo como regulador? Mesmo esta questão é para questões de literacia para quem nos acompanha, para que saibam de facto qual é o papel do Gabinfo como regulador, o que é que de facto faz o Gabinfo no que diz respeito à regulação, sobretudo dos mídias tradicionais. Mendes? Está audível? Sim, agora sim. Eu dava-lhe as boas-vindas e questionava o papel do Já ouvi a pergunta. Em primeiro lugar, peço as minhas sinceras desculpas. Estou a tentar conectar a câmera, não está a aceitar. A última opção foi de atualizar um drive, mas enquanto isso podemos participar para não levar mais tempo. Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer o MISA Moçambique por ter ajudado este debate interessante. E, de seguida, começar por dizer que o Gabinfo não é regulador. Em bom rigor, não é regulador dos mídias. Em bom rigor, o Gabinete de Informação é Gabinete de Informação, é uma instituição que, neste momento, só tem um papel, estou a falar na componente da mídia, de registrar os meios de comunicação social, ok? Tanto ela na televisão, rádio e os outros meios, estou a falar da imprensa escrita. Não é necessariamente um regulador, no bom sentido do termo, porque o regulador é muito mais do que registrar. O regulador é quem delimita, é quem pode delimitar balizas, quem pode regular atividades. No caso específico, não. A Binfo só registra e a mídia de frente faz o seu papel, sem nenhuma interferência direta do ponto de vista de regular a atividade. A ter que termos um regulador, temos que, todos nós neste debate, é isso, dizer o que é o regulador, qual é o papel que faz entre os pormenores. Infelizmente, há essa percepção de que o Gabin foi regulador e há algumas coisas que temos recebido como preocupação por vários auditores e é muito mais por desconhecimento, né? A nossa lei de imprensa não tem a nossa atual lei de imprensa não tem esta componente de que o Gabin é regulador. Nem o Conselho Superior também é regulador. Por isso que tínhamos que começar por aqui para zerar a questão, para não ter que eu falar o Gabin como um regulador enquanto não é, né? Indo concretamente ao tema, não sei se é prático isso. Indo ao tema, queria dizer em primeiro lugar que a questão do regulador em si, falar do regulador é algo polêmico, é algo interminável, é algo complicado, mas
temos que tender todos para este caminho. Acredito que os dois meus colegas, mais que eu, conhecem melhor este lado, de que não é fácil a questão de falar ou de iniciar o debate sobre a regulação de mídia. Porque, primeira coisa, teremos que saber o que efetivamente queremos regular. Porque há atividades como jornalismo que não se compadece com o regular, porque estou a falar do ponto de vista regular conteúdos, por exemplo, não é? Exatamente, Estamos a nesta, dizer aqui, levantaste uma questão que tem a ver com indivíduos que não fizeram não têm formação profissional e depois da necessidade de um regulador. É um pouco complicado. Por quê? Porque aí, ao colocar um regulador sobre que vai policiar as pessoas que provavelmente não fizeram a formação devida para saberem fazer, por exemplo, uma notícia, uma produção de conteúdo, aí estaríamos contra outras coisas que têm a ver com a liberdade de expressão, nesses contextos. Por isso, a partir daí, eu gostaria que fizéssemos alguma fundação. O que é essa fundação? Uma boa sapata, daqueles que são os termos, daquilo que nós queremos efetivamente quando falamos de regular. O que nós queremos regular? Para não cairmos num caminho de silenciar pessoas que, dentro da sua liberdade, querem expressar as suas opiniões e ser confundido como produção de conteúdos, não é? Por aí. Então, eu começaria por aí, antes de falar como Gabinfo como tal, mas como um observador também que está dentro desta sociedade. sim, nesta função que avançou aqui do Gabinfo de registar os órgãos de comunicação social, qual é que tem sido o papel do Gabinfo no âmbito do surgimento de novos mídias e novos canais, como, por exemplo, canais de streaming, Facebook, Instagram, que também exercem a função também de jornalismo? O Gabinfo tem estado a registar, tem informação, tem controle destes novos mídias? O termo é o seguinte: nós estamos a trabalhar com base na Lei 18/10 de agosto, que é a própria lei da comunicação social atual, né? A nossa lei. A nossa lei, ela diz que superintende a área de comunicação social, a parte do registro, neste caso, que era o Ministério da Informação. Acho que deixamos de ouvir o Mendes. Deixamos de ouvir o Mendes, provavelmente algum problema de conexão. Eu vou passar agora também para o jornalista Tomás Vieira Mário, que é igualmente diretor executivo do Secelecan. Nós sabemos que a nossa legislação ainda não regulou a mídia no espaço digital. E eu gostava que comentasse sobre os riscos de não se ter uma legislação que possa regular o jornalismo no espaço digital. Quais é que seriam os riscos e até que ponto a legislação vigente é suficiente para enfrentar os desafios trazidos pela legislação no setor dos mídias? Bom dia e obrigado pelo convite. Espero estar a chegar bem. Primeiro, preciso talvez clarificar o que nós queremos dizer com regulação na comunicação social. A regulação, digamos que é um conjunto de regras que se estabelecem para que, num certo setor, se desenvolvam atividades dentro de um quadro previsível, legal e ético, não é? E no caso da comunicação social, ele tem diferentes especialidades conforme o meio usado, usado em termos tecnológicos. Temos a rádio, a internet, o jornal, mas isso é o meio, e o meio não determina a lei. A lei é geral.
uma lei para o digital, porque o que está em causa são os mesmos valores, quer seja dos indivíduos, a sua presunção de inocência, o direito à honra, o direito à vida privada. Esses direitos são os mesmos, quer você vá ao digital, quer vá ao impresso ou à rádio. Uhum. Ou seja é como falamos sobre o que é o homicídio em direito. É você tirar a vida de alguém. Não é assim? Homicídio. Você pode tirar a vida de alguém com uma katana, com uma chapada, com uma arma. O crime é o mesmo. Não importa o meio. Então, não há assim muito debate sobre o meio digital, como se ele impusesse novas leis. Há de haver áreas específicas que vêm com o digital, como é, por exemplo, a informação online, o anonimato, o fake news, mas o objeto atacado, quer pelo fake news, quer pela desinformação no jornal, é o mesmo, é a verdade informativa, não é? Então, a Sim. lei deve bastar, não tem que ver uma lei específica para o digital. Pode haver lei própria para como registrar, onde registrar, mas não é em termos de. Acho que o doutor Tomás está com problemas de som. A- O doutor Tomás acho que está com problema de som. Agora sim. Doutor Tomás, acho que continua com problemas de som. Bem, eu vou passar agora para o presidente do Conselho Superior da Comunicação Social. O Conselho Superior da Comunicação Social é uma entidade estatutária independente, cuja principal missão é monitorar a conduta profissional dos mídias e decidir sobre reclamações do setor e com o objetivo fundamental de promover a liberdade de imprensa. Então, podemos dizer que as redes sociais contribuem significativamente para este objetivo do Conselho Superior de Comunicação Social, tendo em conta que as redes sociais levam notícias para todos os cantos através de um simples smartphone. É verdade que conversamos e disse que não podemos olhar para o digital como apenas como as redes sociais, mas eu começo mesmo esta questão, peço mesmo a sua intervenção, olhando mesmo para primeiro a questão das redes sociais. Muito bom dia e obrigado pelo convite para participar neste debate. É assim, eu penso que para o tema que nos é proposto, há três coisas que é preciso avaliar. O Tomás tinha começado a fazer abordagem sobre regular e havemos chegar às redes que estamos a colocar. Uhum. A questão central é um debate não só de Moçambique, se regula ou não se regula. Eu sou defensor de uma regulação e a razão é muito simples. Eu penso que regular é importante para estabelecer, não regular conteúdos neste sentido, mas regras, estabelecer limites éticos e limites deontológicos, que são as ferramentas que orientam o exercício da profissão de jornalismo. Essas regras têm que ser iguais na televisão, como tu mais estava a dizer, têm que ser iguais nas regras, na rádio, na imprensa escrita. É verdade que há nuances específicas para cada um deles. Mas as regras, os limites éticos,
e os limites deontológicos, eu sou defensor de que eles têm que ser estabelecidos. A lei de imprensa 18/91 de agosto, atual, ainda prevalecente, ela estabelece algumas regras que hoje certamente estão ultrapassadas com a evolução tecnológica, social e cultural do país. Em segundo lugar, a questão de regular é mesmo, nós sempre pensamos, quando falamos de regulação, pensamos sempre na forma como há uma tendência para limitar o exercício da profissão. Mas não pensamos, por exemplo, na necessidade de alinhar o comportamento privado, ou seja, dos órgãos, independentemente da natureza jurídica do órgão, com o interesse público. Ou seja, no fim último, regular é para proteger o próprio público. É verdade que a questão das redes sociais, como estamos a colocar, quando nós estamos a falar da parte digital, eu gosto de destrinçar duas linhas de análise. Uma, a mídia digital, aquela que, no fim, tem que teve uma migração da mídia tradicional para a internet, nomeadamente jornais digitais, estes que estamos a fazer, os podcasts, e outros. Eu gosto de distinguir estes das redes sociais. A forma de organização de uma mídia tradicional, de uma mídia digital, incluindo rádios que estão a migrar agora para o digital, eu sou defensor que eles estão a trabalhar no vazio e que precisam de uma regulação que possa ser extensiva na regulação geral, como Tomás Vieira Mário estava a dizer. É distinto das redes sociais, que o debate sobre as redes sociais é outro. Por exemplo, nas redes sociais, qualquer cidadão, no maior exercício da liberdade, no maior exercício constitucional das liberdades de expressão, qualquer cidadão faz, produz e publica na rede social, nas várias plataformas, nas várias formas das redes sociais, Facebook, WhatsApp, como, por exemplo, nesta crise nós estamos a assistir. Eu acho que o debate das redes sociais é um debate específico, que, sendo específico, tem que ser tratado de outra maneira, diferenciado dos mídias digitais. E vou explicar porque, vou dar aqui um exemplo. Nós dizemos mídias digitais. Teríamos, por exemplo, de discutir qual é o conceito que se tem de mídia digital. Qual é o conceito que se tem atualmente de mídia? Eu vou recordar, por exemplo, o que nós temos na lei de imprensa, que ainda está em vigor, que define órgãos de informação, não digitais, órgãos de informação, cuja atividade principal é a recolha, tratamento e divulgação pública de informação sobre forma de publicações gráficas, rádio, televisão, cinema ou qualquer reprodução de escritos ou imagem destinadas à comunicação social. Eu assumo que os mídias digitais são comunicação social. E se o são, em teoria, se o são, significa que eles estão a ser feitas por jornalistas. E o que é que diz a atual lei? Diz que o jornalista é todo profissional que se dedica à pesquisa, recolha, seleção, elaboração e apresentação pública de acontecimentos sobre forma noticiosa, informativa ou opinativa através de meios de comunicação social, e para que essa atividade constitui a principal atividade do trabalho permanente e remunerado. Ora, se nós definirmos isso, veremos claramente que a primeira pergunta é: isso se aplica hoje aos jornalistas da mídia digital ou não? Eu tenho dúvidas que se aplique. E se não se aplica, como é que é possível, por exemplo, falando do Conselho Superior, como seria, para além da definição geral constitucional sobre a liberdade de imprensa, como que seria possível especificamente proteger de uma maneira clara esta pessoa que trabalha no mídia digital? Considerando que é ou não é jornalista. Eu vou trazer um exemplo concreto. Há uma colega do CDD que, quando houve a manifestação dos antigos trabalhadores das FDS, concretamente da segurança,
geraram-se dúvidas. É ou não é jornalista? Isto resulta deste vazio, porque, na verdade, ela tem um canal que, aparentemente, é um canal de mídia digital, mas, ao mesmo tempo, identificado como uma organização não governamental. Qual é esse estatuto que tem este canal no quadro de mídia? É mídia ou não é mídia? No caso de haver algo, e eu lembro, e com toda a franqueza, nós emitimos um comunicado solidarizarmos sobre a situação que ela tinha passado. E nós dissemos, por ausência de uma legislação clara sobre isto, nós defendemos que ela tinha o direito de exercer a sua liberdade de expressão. Mas tínhamos dúvidas se poderíamos dizer que ela tem o direito de exercer a sua liberdade de imprensa. Porque nós não poderíamos claramente se era imprensa ou se não era imprensa. Há uma área aqui cinzenta. Portanto, é assim, eu acho que é preciso que nós discutamos. O momento, se calhar, não é muito bom para discutirmos até o detalhe, porque estamos todos com as emoções à flor da pele, mas é preciso regrar. Eu acho que os mídias digitais precisam, à semelhança dos mídias clássicos, precisam que nós avancemos para uma regulação, para proteger os jornalistas, estabelecer limites, cujos limites não são forçosamente limites de lei, mas limites que tenham a ver com os direitos de outros. Limites tenham a ver com o interesse público. Eu penso que nessa base nós precisamos defender uma legislação da regulação. Bem, eu gostava de voltar para o Dr. Tomás Vieira Mário, que estava aqui a trazer uma reflexão em torno desta questão de regulação. Em algum momento perdemos o sinal. Doutor, está aí? Sim, estou, não me ouve? Sim, conseguimos. Estava aqui a trazer uma reflexão sobre estes desafios impostos pela falta de uma regulação no espaço digital em Moçambique. Pois estava a dizer, e tomando o fio do pensamento do Rogério Citoi, quando dá o exemplo desta ativista do CDD, nós temos que distinguir. Existem meios de comunicação institucionais ou empresariais, não são meios de comunicação social. Há grupos que têm jornais internos, há grupos que saem disso para páginas do website institucionais, por mais que falem com o microfone na rua, não são meios de comunicação social. São iniciativas de organizações de sociedade civil que têm um fim próprio de divulgar os seus próprios princípios, suas atividades. Isto existe desde há muitos anos. Há revistas empresariais e até há canais que divulgam trabalho de instituições específicas. Não podemos alargar estes tipos de órgãos a mídias sociais que estão na lei de imprensa. Não. O que elas têm o direito geral de liberdade de expressão, mas não expressão jornalística. Portanto, há que distinguir. E nesse caso, temos a lei das transações eletrônicas. Atenção! Existe a lei de transações eletrônicas, que regula o meio digital do modo geral. Nesse aspecto, os podcasts, as mídias online encontram ali algo específico na lei de transações eletrônicas, que já está em vigor há bastante tempo, não é? Então, não há, me parece aí, qualquer confusão. Até discutia-se muito sobre se existe jornalismo de cidadão que vai à rua com o microfone e fala. Não, é assim. A mídia tem um quadro de responsabilidade, através do qual há limites na profissão. Há limites na profissão.
pelos quais, se você viola, você responde em juízo, em tribunal. Não é assim? Se você me difama, se você traz informação inverídica, se você viola minha presunção de inocência, como mídia, eu vou ao tribunal. Portanto, há um quadro que diz nós somos quem e como respondemos. E isso é claro. Então, tem que haver uma clara distinção. E o que é que se regula ali, em termos tradicionais? A lei de imprensa e durante a informação coloca dois grandes princípios. O primeiro princípio é que em Moçambique não há censura. Não há censura. Atenção, é o número 48, número 2 da nossa Constituição da República. Não há censura em Moçambique. Segundo ponto, liberdade de imprensa não é elasticamente infinita, tem limites. E, portanto, dois princípios. Primeiro princípio, não há censura, isto é, não há controle político da informação. Segundo, liberdade de imprensa e de expressão não são infinitos. Então é preciso regular como é que isso se faz. Não é? E há um regulador administrativo que vai apoiar-nos quando houver censura, quando houver excesso, e diz o que é que se faz. O que é censura? Censura, em termos formais, é o controle político dos conteúdos de informação. Não é? E, portanto, isso é uma questão muito importante. Que os meios são, em relação ao governo, são independentes do governo. É um grande princípio. E alguém tem que garantir que isso aconteça. Que o governo não interfere, não controla. É um princípio importante. Então, estes princípios são aplicados para órgãos de informação, não para órgãos institucionais, de ONGs, de empresas. Não entram nesse campo. Portanto, há um campo muito claro, que é o de mídia, não é? A liberdade de expressão, sim, é geral para todos. Mas a liberdade de imprensa e de informação é para os mídias. O digital, como digo, no geral, tem a sua legislação. Tem a lei de transações eletrônicas, outras leis afins. Então, é uma área que tem leis próprias, o digital como tal. Não é? Por exemplo, através dessa lei de transações eletrônicas, já podemos fazer negócios via e-mail. Antes o e-mail não era reconhecido como meio idôneo. Agora já podemos fazer negócio via e-mail. O e-mail tem validade em tribunal. Isso é meio digital. É uma área muito própria, que não se confunda com os mídias, que é uma área que o Estado criou e regula e responsabiliza se sair dos limites. Então, queria pôr bem essa distinção entre tudo o que é digital e o que é mídia. Não é? A mídia, no sentido de órgãos de informação pública, que o Estado cria e protege de forma especial. Não sei se respondo, ou dá algo mais confusão, se calhar, não sei. Estamos no ar? Doutor fala do exercício da liberdade de expressão, que é exercida pelos mídias digitais, e diz que coloca também a liberdade de imprensa, que diz que não pode ser exercida por estes mídias, só pode ser exercida pelos mídias que estão inscritos como órgãos de comunicação social. Entretanto, como é que nós podemos tornar estes mídias digitais em órgãos de comunicação social? Não há uma necessidade de termos uma regulação que também controla o exercício destes mídias digitais na qualidade de difusores de informação, porque no final do dia acabam fazendo a mesma coisa, que o mesmo trabalho que os mídias tradicionais fazem, estes órgãos de comunicação social fazem. Esteve aqui a falar, por exemplo, o doutor Rogério citou, esteve a falar da colega do CDD, que no final do dia faz o mesmo que a televisão de Moçambique, a STV, a Rádio Moçambique e tantos outros órgãos tradicionais fazem, que é difundir informações.
se um órgão como este que mencionou afirma-se como órgão de comunicação social e não como um órgão institucional, então que se registre no gabinete como tal. Não há nada diferente. É igual. Repito, o meio usado não é relevante. Se você usa ondas eletromagnéticas, usa papel, não é relevante. O relevante é o que você faz na sociedade. Se você se vê como órgão, como mídia, então vai registrar-se e assuma as responsabilidades dele derivadas. Ou então você é um órgão interno do institucional, não é? Agora, neste caso, se alguém tem, como é o caso do CDD, um canal eletrônico através do qual ele emite informação, emite opiniões e, eventualmente, ele é confrontado com a lei, vai responder à lei, mas não pode dizer que é um órgão de comunicação social, não está registrado como tal no gabinete. Uma questão muito, muito clara. Senão, cada um de nós abre um canal e diz que é meio de comunicação social, quando não assume o papel que lhe é atribuído assim que for no gabinete for registrar-se. Tem que se registrar no gabinete como tal, para poder ser coberto pela lei. Do outro modo, é um órgão interno, institucional, como há muitos. Mas, obviamente, se infringir a lei, o gabinete não entra nisso. A lei é lei para todos. Liberdade de expressão é para todos, todo indivíduo. Não é para só os jornalistas, para todo indivíduo. Não é? É para todo indivíduo. Não é só para nós. Liberdade de expressão é para todo indivíduo. Mas mesmo aí, há limites. Há limites. Sim, há limites. E como é que esta pergunta, vou colocar aqui ao presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, como é que nós podemos proteger os meios de comunicação social tradicionais que já estão devidamente licenciados da concorrência dos canais digitais que começam a divulgar informação sem essas licenças de que estamos a falar, sem estar, por exemplo, registrado no Gabinf? Bom, eu não sei se... Primeiro eu queria voltar ao Tomás e dizer que, perfeito, o Tomás colocou a questão dos órgãos institucionais e dos órgãos de comunicação social, corretamente colocado. Mas é interessante que a colocação que ele faz levanta de seguida o tal problema de que é preciso aclarar essa área cinzenta. Porque, efetivamente, alguns desses órgãos institucionais, por ausência, por este vazio de regras, do ponto de vista de regulação, eles pretendem e se fazem confundir com órgãos de comunicação social. Eu, recentemente, estive em Cabo Delgado e fui visitar estes pequenos órgãos, estes pequenos transmissores de comunicação. E eu fui visitar especificamente televisões em streaming, que são, nas províncias, estão a aparecer vários com impacto comunicacional e social local. Mas fica claro que eles não se sentem nem queijo, nem pão. Portanto, esses órgãos estão lá. E a gente diz assim, vocês com quantas pessoas funcionam aqui? E ele diz, nós funcionamos com 6 jornalistas. São jornalistas. Eles são registrados em algum sítio? Não, não estão. Mas são jornalistas. Então, fica logo claro que eles próprios não sabem o que são. Exatamente. Portanto, sendo corretamente colocado pelo Dr. Tomás Vieira Mário, esta questão que está a colocar, desta distinção, ela remete-nos sempre àquele ponto. É preciso que isso fique clarificado. E quem clarifica isto é um regulador. Um regulador, que não quero discutir como é que surge o regulador, porque isso é problemático aqui, mas é preciso clarificar. Vou dar um outro exemplo. Há a percepção de que eu tenho um jornal tradicional, físico, um jornal normal, de papel, hard copy. E a maior parte dos jornais de hard copy hoje fazem uma transição ou fazem uma duplicação pelo meio digital. E estão lá. E no meio digital criam secções. Até podem ter secções de vídeo,
podem ter outras secções, que, sendo o mesmo nome do jornal, quando ele passa para a estrada da internet, portanto, para o digital, ele ganha outras configurações e outros elementos que lhe pretendem alargar a banda da ação. Como é que e aí ele, entre aspas, ganha um aspecto de maior flexibilidade, pensando-se que, por hipótese, a lei de imprensa não lhe abrange tanto porque está na estrada digital, por exemplo. Então, esta ambiguidade, que precisa de um debate ao nível de duas pessoas interessadas, não estou a falar só de mídias e outros, eu julgo que é importante para clarificar isso. Dois, a pergunta que me coloca especificamente, não, os mídias não devem, no meu ponto de vista, olhar as redes sociais como concorrentes, neste sentido. Há um problema, e infelizmente está acontecendo. Os mídias digitais, os mídias tradicionais, pela pressão que sofrem das redes sociais, estão a baixar muito a guarda das questões éticas e deontológicas. Ou seja, muitos mídias começam-se a aparecer como as redes sociais. Onde está o meu conceito de que alguns mídias começam a aparecer-se como as redes sociais? É que a mídia convencional tem regras claras, deontológicas e éticas sobre a produção, sobre como é que se produz os conteúdos e, sobretudo, sobre quais são os seus limites. Não só limites legais, mas limites éticos, de valores, sobretudo. Estão estabelecidos. Podemos não concordar se ainda são atuais, se não são atuais, se devem ser melhorados. Claro que devem. Diferente das redes sociais. Então, a existência e o crescimento das redes sociais leva a que os jornais, os órgãos tradicionais, estejam a baixar a guarda, estejam a pontapear em muitas circunstâncias as regras que eles têm, que ainda são válidas. Mas não podem ver as redes sociais como concorrentes. Até podem vê-las como fontes do ponto de vista profissional, que podem buscar informação, porque há muita toxicidade dentro das redes sociais que é inadmissível que esteja nos mídias tradicionais. Não podem ser vistos como concorrentes, mas sim como eu, por exemplo, defino as redes sociais como a maior expressão da liberdade de expressão, mas não pode ser vista como a maior expressão da liberdade de imprensa, que é completamente distinto. E os mídias devem ter consciência disso, para continuar a ser mídias e não ser redes sociais. Muito obrigada, doutor. Mendes, voltamos a si. Quero acreditar que também quer comentar a propósito desta questão sobre como proteger, então, os órgãos de comunicação tradicionais destes mídias digitais, destes órgãos que atuam no espaço digital sem o devido licenciamento, sendo que os órgãos de comunicação social tradicionais estão devidamente licenciados. Obrigado. É assim, eu estava a enfrentar problemas técnicos, muita coisa ficou ultrapassada, mas há uma coisa que eu gostaria de aproveitar aqui. Às vezes é uma questão também de falta de conhecimento ou de forma prepositada, algumas pessoas fazem isso. Há um conceito que estava aqui a trazer o Tomás, que tem a ver com imprensa institucional e por aí, a propósito da questão do CDD. Eu queria dizer o seguinte, nos termos atuais, o CDD, aquele seu boletim, não está registrado como um órgão de informação. Mas se formos a ver a atuação, dos seus repórteres que vão ao terreno, recolhem, façam o tratamento e difundem a informação, tem todas as características de um órgão de informação tradicional. A Sheila, como tal, é ativista ou é jornalista? No caso concreto da nossa lei, não é? da nossa lei de imprensa, jornalista é tudo que faz aquilo.
Mas quando ele é jornalista dentro de um órgão de informação, estamos a dizer dentro de um órgão de informação, neste caso, o tradicional, ok? Na falta de um órgão de informação, o que um jornalista faz quando ele não tem um órgão de informação, vai ao gabinete ser registrado como jornalista freelancer. Ele tem esta possibilidade de ir ao gabinete, não tendo um órgão de informação, ok? Por exemplo, a Sheila, o caso da Sheila, ela não é jornalista dentro de uma redação, porque assumimos que CDD não é um órgão de informação, ou o seu boletim não é um órgão de informação, porque não está registrado. A Sheila pode ir ao gabinete, pode ser registrada como jornalista freelancer. Aí ela pode escrever a qualquer um. Agora, o que acontece nos momentos atuais que estamos no uso das redes sociais, em que já não se distingue muito do tradicional e do digital, todos se identificam como jornalistas, quando convém, diz que é jornalista. Quando convém, diz que é ativista social. Então, estamos entrar numa área em que todos, a uma determinada circunstância, dizem que são jornalistas. Não é? Todo mundo, quando está numa aflição qualquer, é perguntado: por que estás com o microfone, trabalhas em... não, eu sou jornalista. Mas como é que é jornalista? Aí começa a questão. Por isso, vale a pena dizer o seguinte: mesmo com as leis que nós temos atuais, aparentemente desatualizadas, elas foram concebidas, têm estes pequenos pormenores que podem ajudar. Não é mal uma instituição como a CDD ir registrar um órgão de informação, não há nenhum impedimento nisto. Não há nenhum impedimento também para um cidadão que tem, por exemplo, que tem uma formação, que já passou por uma redação, já estagiou num órgão de informação, vir ao gabinete e mostrar que ele tem, pelo menos, condições básicas de ser jornalista e ser registrado como jornalista freelancer. Aí já ajuda. Ajuda onde? No caso específico de um cidadão, por exemplo, que é vítima de que não é registrado, ele tem como recorrer, por exemplo, ao Conselho Superior da Comunicação Social. Tem como recorrer ao... Agora, imagina só recorrer para um boletim que não existe, do ponto de vista legal. Então, por aí, eu penso que é um caminho que vale a pena seguirmos. Agora, uma outra componente que tem a ver com o que estava a colocar, a questão da proteção dos órgãos tradicionais, é o seguinte: a questão voltando já para aspecto específico, isso só se ultrapassa com um regulador. Me parece que estou a ser contraditório do que eu disse antes, mas esta questão da proteção dos órgãos de informação passa por um regulador. Imagina nos momentos atuais em que nós, no Gabinfo, temos, por exemplo, mais de 200, estou a falar de 200 televisões registradas, ok? Estamos a falar, por exemplo, de 700 e tal publicações registradas, ok? Estamos a falar quase de 100 e tal rádios em exercício. E o que acontece? No dia a dia, o registro ele não pode parar, porque não há um mecanismo ou não há um dispositivo que diz que tem que se parar de se registrar. Mas há outros simplesmente que abrem um órgão de informação em função de um projetinho que está a acontecer, porque ou entrou uma qualquer, 2 dias depois está a fechar. E, às vezes, já destruiu órgãos tradicionais. Há certos canais que abrem, e partilho isso com muita tristeza, que alguém, por exemplo, um investidor qualquer, tem um dinheiro, acha que pode criar um órgão de informação. Ele cria um órgão de informação, lega, contrata todos os jornalistas da praça, vão naquele órgão, 6 meses depois está tudo desestruturado, já não existe aquele órgão. Não sei quais são os mecanismos que nós podemos usar para poder fazer com que se olhe que efetivamente há condições de abrir este órgão ou não. Porque há outros que abrem, na verdade, não tem nenhum plano concreto. Os outros órgãos
órgãos abrem, às vezes, em tempos pré-eleitorais, né? Estamos a caminho das eleições, há um budget qualquer, alguém abre um órgão de informação e se identifica como tal, não é? E pontapeia tudo o que é regras, não é? Porque há recursos. Então, aí a necessidade de um regulador é efetivamente fundamental para colocar essas balizas. Essas balizas. Eu, há dias, acho que foi na segunda-feira, quando abriu este fórum, eu falava da questão da intervenção, por exemplo, isso já no capítulo da autorregulação, por exemplo, dos intervenientes da indústria da mídia. Estão como unidos para se proteger entre si. Porque às vezes pensamos que o negócio da mídia, eu posso me proteger comigo mesmo, ok? Como uma televisão. Mas se estivessem unidos esses órgãos tradicionais, provavelmente teriam como se proteger, quanto também olhando para a questão da transmissão de conteúdos, entre outros pormenores. A não existência de uma união destes intervenientes da mídia faz com que também abra fragilidades em que qualquer um abre e para sabotar. Um indivíduo que abre devido à tecnologia facilitada, abre um órgão de informação e media uma tabela de publicidade, por exemplo, que ajuda a sustentabilidade do órgão, está 20 mil meticais em 30 segundos, ele vai negociar isso com um saco de arroz. Existe isso, órgãos de informação que abrem, que no final do dia os seus profissionais são pagos através de mercearias, não é? E isso, de alguma forma, não ajuda para aquilo que é a componente proteção primeiro, proteção dos órgãos tradicionais, segundo, a sua sustentabilidade e, terceiro, a questão da qualidade dos próprios órgãos. Se nós queremos órgãos de qualidade, órgãos de informação de qualidade, por estarem num mercado competitivo e não um mercado sem baliza. Mas quem que deve fazer isso? Somos todos aqui, através das próprias leis, termos em conta que as nossas leis são atualizadas e se vermos que algumas instituições precisam de ser reformadas, reformarmos, porque também não podemos andar a defender que as instituições que foram criadas há 30 anos podem estar a responder os desafios atuais. Nós podemos reformular, extinguir ou criar novos órgãos, novas instituições, obviamente podem ir de acordo com os desafios atuais, numa perspectiva também desafios do futuro. Está aí a nossa moderadora? Está aí a nossa moderadora? Sim, estou aqui. Eu distraí-me um pouco em relação ao microfone, me esqueço que desligo. Mas o que eu queria. O que eu gostava que, por exemplo, o Conselho Superior de Comunicação Social comentasse em torno da sua atuação, se sente que está numa posição de limitações para atuar no caso, por exemplo, de discursos de ódio ou alguma violação da ética nestes espaços digitais. Falo, por exemplo, das plataformas de streaming. Vamos supor que uma plataforma de streaming ou um podcast esteja a violar a ética do jornalismo como tal. Sente que é possível que o Conselho Superior de Comunicação Social tenha uma atuação ou acaba ficando limitado por não se considerar estas plataformas de streaming como órgãos de comunicação social? Obrigado. Não, o Conselho Superior não se sente limitado por essas plataformas não serem órgãos de comunicação social. O Conselho Superior de Comunicação Social sente-se limitado por não ser por ser o Conselho Social de Comunicação Social que é hoje, que é um órgão, digamos, decorativo. Parece contraditório que o próprio presidente diga isso. Nem sei se é limitado ou não tem
não tem configuração legal que lhe permita fazer seja o que for. Eu costumo dizer que na definição e nas condições vigentes, o Conselho Superior da Comunicação Social é um órgão de atuação moral e de aconselhamento ético. Está claro na Constituição que o órgão devia ser um órgão de disciplina também, que é uma inferição direta de que devia ser uma espécie de um órgão regulador, que não é um órgão regulador. É o Tomás, que já foi presidente, que eu depois fui a posterior a ele, trabalhou bastante nessa questão. E só podemos dizer que já se tentou ultrapassar esta questão com a proposta que o próprio Conselho fez, liderada pelo próprio Tomás, que era criar um órgão regulador, que não é chamado aqui para discutir os contornos, porque que essa proposta não passou na Assembleia da República. E hoje podemos dizer que ainda bem que ela não passou, admitindo que vai haver um espaço para um maior debate. Mas nas condições atuais, o Conselho Superior, que é um órgão que aconselha o governo, que é um órgão que devia ser um órgão de disciplina, a previsão legal é que esse órgão, em teoria, evoluísse para um órgão regulador. Ou evoluindo, ou ele se transformasse num órgão regulador, que não aconteceu. Então, neste momento, o que acontece com o Conselho Superior? Ele intervém mais para uma espécie de um alerta sobre as questões da ética, de aconselhamento sobre as questões deontológicas, mas não tem força para dizer não pode fazer isto, e fez isto, vai acontecer isto, ou não devia fazer isto e devia acontecer isto. Não tem. Trabalhamos bastante do ponto de vista de aconselhamento, de alerta, de chamada de atenção. Mas eu queria voltar a chamar, porque esta questão que o tema do Tenda levantou, é porque é preciso discutir. A gente tem que fazer perguntas. Por que há 200 televisões registradas? Eu lembro, o Conselho tem a função de acordo com a lei, de dar parecer. Eu comecei a dar um parecer, dei 2, eu não sei quantos o Tomás tinha dado, mas eu devo ter dado cerca de 40 só de 2021 para novembro de 2024. Dei parecer para 43 rádios, 76 televisões, 19 repetidores de rádio. E dar um parecer significa você poder ter elementos bastantes para dizer que sim, aconselho a que se autorize, ou não aconselho que se autorize por causa disso. A atual lei que está lá é sempre para dizer que sim. Porque é uma lei burocrática, apenas. Aquela lei burocrática de 2 fotografias, 3 nomes, e posso estar a exagerar, mas é um pouco isso. É uma lei burocrática. Até a lei de financiamento, que já foi discutida. Muitas destas televisões estão a entrar para o streaming. E é uma das razões que me levou a ir visitar. Muitas dessas televisões, as Lightside, estão a entrar para os streamings, onde é muito fácil fazer a tal fuga para frente e ficar numa situação em que não é peixe nem é carne. Portanto, significa que facilmente pode fugir às regras dos órgãos públicos de comunicação social, como definia o Tomás Vieira Mário, e transformar-se numa coisa que não é bem um órgão institucional, mas também não é um órgão de informação. Resumindo a minha intervenção, eu acho que é urgente um debate aberto, um debate que eu sou sempre daqueles que digo assim, o governo, em qualquer parte do mundo, não olha a comunicação social como há uma expressão eufêmica que é parceiro, não é bem parceiro. Sabemos que não é assim que os governos nos Estados Unidos, é só olhar para o Trump, na Rússia, em qualquer sítio, não é assim. Eu acho que é chegada a hora de os órgãos de comunicação social, as pessoas interessadas na comunicação social, anteciparem e discutir as leis de regulação para promover uma regulação
discutir as leis de imprensa. Eu não sou defensor, eu não gosto de discutir o caso de CDD. Eu trouxe o exemplo do caso da senhora, porque eu senti que ela estava a exercer uma atividade jornalística, não estando inserida num quadro jornalístico. E achava que era para se proteger, moralmente, eticamente. Mas ela está. Esses casos são muitos que atuam numa área. Eu vou dar outro exemplo dos mídias tradicionais. Falou aqui da indústria, falou-se aqui da indústria da mídia. Só para ver como é que as nossas leis não protegem os mídias tradicionais. Importação de equipamentos. Muitas televisões tiveram que fazer uma migração, por exemplo, uma migração para o digital. A importação dos equipamentos, os equipamentos são caros. E esses equipamentos, que a mídia faz no serviço público, de proteção dos direitos dos cidadãos, sobretudo é um pilar da democracia. Mas a importação desses equipamentos é igual a importar batata, é igual. Repara que uma das aberturas que é feita para a injeção das importações é para os geradores de energia. Eu perguntei às pessoas ligadas à indústria, mas por que gerador? Ninguém conseguiu dizer. Mas como eu já sou daquele tempo, lembrei-me que quem legislou pensou naquela altura do corte de energia durante a Guerra dos 6 anos. Então, para proteger que pelo menos a rádio funcionasse hoje, então a energia, os geradores, mas hoje não é um problema de geradores, é muito mais do que isso. E muitos são sufocados, muitos órgãos estão sufocados. Então, resumindo, eu acho que é preciso nós discutirmos. Há muito espaço vazio sob o ponto de vista de funcionamento da comunicação social em Moçambique. E esse espaço vazio é aproveitado para os que gostam de funcionar na desregra e faz a migração dos que funcionam na regra para a desregra. Então, é urgente. Obrigado. Certo. Bem, eu gostava agora de passar para as perguntas. Temos aqui uma mão levantada, não vem um nome, mas vem aqui um código 611-802. Então, pode deixar a sua questão, mas gostava que antes se apresentasse. Parece que não está aqui com a mão levantada, mas provavelmente não esteja em condições de falar. 611-802 é um código, está com a mão levantada. Pensei que quisesse participar, mas desde já quero informar a todos os participantes que estamos abertos para comentários, dúvidas, questões para os nossos oradores. Smaide, posso comentar enquanto esperamos nossos participantes? Sim. Todas as questões aqui levantadas são relevantes e cruciais, mas há um aspecto que eu queria deixar claro. Nós não temos vazio de lei. Precisamos, obviamente, de atualizar a lei, nomeadamente a área da radiodifusão, precisamente para, como dizia o Dr. Mutenda, não se regulam conteúdos, não, mas regula-se a programação. Por exemplo, termos horas de família, horas de informação na televisão e rádio. Mas, por exemplo, sobre esta questão de imprensa, que não sabemos bem se é imprensa ou são órgãos oficiosos ou institucionais, a lei de imprensa é muito clara, no artigo 50. Traz a figura de imprensa clandestina. É toda aquela que não está registrada. É clandestina. Ok? Está na lei de imprensa, artigo 50. E, portanto, o Gabinfo, querendo, vai à PGR dizer, olha, há uma informação clandestina, não está registrada. É da lei de imprensa. Não está registrada. Artigo 50. Está lá. Sobre a concorrência desleal, que falou, é verdade. Mas, por exemplo, eu também, quando estava no conselho, dei parecer negativo a propostas de criação de televisões, porque
porque na proposta não estava o elemento de prova de recursos financeiros, que a lei de imprensa diz isso. Tem que mostrar que tem recursos financeiros e a sua proveniência. Nenhum pediram para a lei de televisão trazia esse elemento. Eu dei parecer negativo. No entanto, as televisões estão no ar, porque o governo autorizou. Percebe, Slide? Sim, sim, sim. E, portanto, temos aí concorrência desleal. Daí, porque uns investiram e bem, e mostraram de onde vinha o dinheiro, outros não provaram os seus recursos, estão no ar. Estão no ar. E alguém autorizou, porque se fosse clandestino, não dava a fechar. A televisão não é algo que você pode fazer sem ninguém ver. Portanto, esse governo entendesse que são televisões clandestinas, não dava a fechar. É porque autorizou essas televisões. Estão no ar. Se fosse um rigor da lei, fechava metade das televisões em Moçambique hoje. Fechava metade. Eu te garanto. Fechava. E, doutor, nós temos, por exemplo, o debate atual, que é a lei da comunicação social, temos também a lei de radiodifusão, e na lei de radiodifusão, este trabalho que está a ser feito para que seja revisto, olha apenas para a migração digital da radiodifusão. Não seria este o momento para se buscar nesta proposta, trabalhar nela no sentido de incluir os serviços de streaming como um serviço de radiodifusão, porque estamos aqui a dizer que os serviços de streaming também acabam por difundir notícias e informações, que é uma atividade exclusiva dos órgãos de comunicação social. E estes não, os serviços de streaming, na sua maioria, não estão registados e acabam entrando para este debate da clandestinidade que fez aqui menção. Então, este não seria o momento de aproveitarmos que esta proposta não está a ser discutida a nível da Assembleia da República para pedirmos a proposta ou pedirmos ao governo para que reveja a proposta, incluindo já estes serviços de streaming, como também serviços de radiodifusão. Tem toda a razão, tem toda a razão. Aliás, no debate que ocorreu em torno da proposta da lei de radiodifusão, houve muitas intervenções nesse sentido. O doutor Arlindo Lopes, que tem nisso uma grande especialidade, deu contribuições muito importantes e disse essa lei que vai ao parlamento é uma lei ainda de matriz analógica, não digital. E, portanto, o que diz a slide é verdade. A lei está já ultrapassada antes de ser aprovada, porque tem uma base ainda analógica, não digital. E perdeu a oportunidade. Ainda bem, disse o Rogério, que não foi aprovada, talvez dá-nos tempo de revê-la e atualizá-la e colocá-la no mundo da era digital, como deve ser, como bem diz. Então, tem razão nesse aspecto. De passar também para o Gabinfo, temos aqui uma questão do Armando Nhantum, vou deixar que o Armando faça a sua questão. Sim, Armando, bom dia. Armando, bom dia. Bem, deve estar a acontecer alguma coisa aqui com os nossos internautas que participam neste debate. Voltando para o Gabinfo, Mendes, estamos numa situação em que, por exemplo, já falamos várias vezes aqui que alguma mídia não registrada funciona na clandestinidade. Mas será que ainda faz sentido hoje um jornal esperar 3 meses ou mais para ser licenciado pelo Gabinfo, se volta e meia temos um blogueiro que acorda na manhã, neste momento, e decide criar uma página e de tarde já está a publicar notícias? Faz sentido, de facto, termos ainda de esperar tanto tempo num contexto em que a informação já está a correr no espaço digital através dos blogueiros? E já a propósito desta questão, qual é o tempo médio de espera para se licenciar
um jornal, rádio e televisão. E este tempo podemos considerar que é razoável, tendo em conta as dinâmicas que o espaço da informação vive atualmente. Mais uma vez, bom dia. É o seguinte slide. Se eu aqui me ater em termos de datas, ou dias, tempo, corro o risco de falhar. Como o processo é, por exemplo, registro e licenciamento, registro, não depende só do Gabinf. É um processo. Depois do cidadão ou de uma determinada entidade coletiva ou singular, vai ao Gabinf submeter os processos. Esses processos são minuciosamente escrutinados, ok? Leva seu tempo, e depois esses mesmos documentos passam, ouvimos agora o Conselho de Comunicação Social, ainda bem que tem as duas pessoas aí no painel, também levam algum tempo para dar o seu parecer. Para o caso específico da rádio e televisão, além de ir para o Conselho Superior de Comunicação Social, temos a entidade que é o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, que, por fim, o último tem que analisar o processo, e o processo é analisado do ponto de vista teórico apenas, é analisado também do ponto de vista técnico. Se, por exemplo, alguém quer montar uma rádio em TETS, o INSM tem que evidenciar esforços para ver se aquele ponto é ou não execuível para a montagem, por exemplo, de toda a maquinaria necessária. Então, o tempo, na pressa de queremos, na pressa, podemos também cometer falhas. Por isso, em algum momento pode levar um mês, em algum momento pode levar 2, em algum momento pode levar 3, dependendo da complexidade de cada processo. Por isso, às vezes, tenho dito sempre a algumas pessoas que, tratando-se de registro como um processo, não podemos definir que hoje, para hoje, alguém pode ter um registro. Por quê? Por exemplo, questão de nomes. Se alguém me aparece a dizer que quero um jornal chamado Slide Media, ok? Eu, em princípio, tenho que levar esse processo, reverificar em todas as plataformas, ou incluindo instituições como IPI, Instituto de Propriedade Industrial, ver se não há uma outra slide media para evitar a duplicação. Então, é todo um processo que é levado a cabo para reverificação em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Por isso, no fim último, o órgão sai registrado, né? É basicamente isso em relação ao tempo. A burocracia é derivada da necessidade de verificar ao pormenor, tendo em conta todos os intervenientes neste processo. Bem, olhando já para o Dr. Rogério Sitoy, nós sabemos que um dos maiores desafios que Moçambique enfrenta está relacionado com a existência de quadros preparados para trabalhar num contexto digital e até mesmo lidar, por exemplo, agora surgiu a inteligência artificial. Como é que neste contexto pode-se evitar, por exemplo, as fake news num contexto em que as redes sociais estão a democratizar o acesso à informação? Eu gostaria só que me ajudasse a contextualizar as fake news nos órgãos, nos mídias clássicos, tradicionais, ou fake news nas redes sociais. Sim, a questão é como é que nós podemos evitar as fake news nas redes sociais, tendo em conta que elas agora estão a dominar o acesso à informação. Temos o exemplo do que Moçambique está a viver atualmente, esta crise pós-eleitoral. Há muita desinformação, mesmo em tempos eleitorais também há uma crescente onda de desinformação e esta crescente onda de desinformação é trazida muitas vezes pelas redes sociais. Como é que nós podemos evitar que estas fake news possam acontecer no espaço digital, sendo que o espaço digital é que está a ganhar maior protagonismo no que diz respeito ao acesso à informação? Obrigado.
Esta é uma pergunta muito difícil de responder. E é um debate universal sobre fake news nas redes sociais. É um debate porque não depende, por exemplo, o Conselho Superior teria muita pouca intervenção nisso. Esse é um debate que se centra mais ao nível das plataformas, mas de quem faz a gestão das plataformas sociais. Portanto, quem faz a gestão das plataformas, neste caso, iríamos virar-nos um pouco mais para o ICM, que mesmo assim não faz a gestão das plataformas que nós imaginamos onde são as fake news, nomeadamente Facebook, WhatsApp, Instagram e para aí adiante. Não faz. E mesmo de lá, onde são geridas essas plataformas, a questão dos fake news está lá presente. A minha preocupação, não podendo resolver esse problema, a minha preocupação é a forma, como eu disse, é a forma como estas redes sociais contaminam os mídias tradicionais. Ok? Como eu digo, as redes sociais são... Eu estou aqui em casa, posso fabricar agora uma notícia com a inteligência artificial, eu posso pôr o Tomás Vieira Mário a fazer uma declaração em italiano e dizer o Tomás Vieira Mário esteve ontem na Itália até fez esta declaração sobre isto e aquilo, como tem acontecido. Isso é um assunto. O assunto que mais me preocupa, não quer dizer que isso não me preocupa, é ver mídias tradicionais a irem buscar essa informação, ok, desregrada, e transformá-la essa informação numa verdade dentro do seu órgão. Isso é que me preocupa. Ou seja, é o abandono das regras que já estão estabelecidas, éticas ideológicas, nos mídias tradicionais, formais, como quisermos chamar, para fazer a competição desregrada com as redes sociais. Isso é cumprir. Portanto, eu vou me centrar sempre naquilo que eu posso ajudar a resolver, porque é fácil, é passível de ser regrado e gerido. Não gosto muito de usar a palavra controlado, parece que hoje a palavra controlado não é politicamente correto, e gerido do ponto de vista de regras éticas e deontológicas, mais do que aquilo que pode ser feito nas redes sociais. As redes sociais, hoje são completamente tóxicas. Eu vou lhe dar um exemplo. Nesta situação que nós estamos a ver, esta crise política e social, eu sinto que, por vício, por default, eu tenho que acompanhar. Mas há dias que eu digo, não, hoje, para mim, é sanidade mental, não vou entrar no Facebook, não vou entrar na rede social. Ou durante tantas horas não vou entrar. Por causa da quantidade tóxica que está lá. Isso é difícil a gente poder. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. No Brasil há uma discussão enorme que já dura desde o tempo do Bolsonaro, transitou para o tempo de Lula. Nos Estados Unidos há uma discussão, essas discussões sobre as redes sociais, porque estabelecem fronteiras muito complicadas entre a liberdade de expressão e como estabelecer esse limite da liberdade de expressão sem se produzir a censura na liberdade de expressão. Isso nas redes sociais. Porque é difícil estabelecer uma regra sobre isso. Mas sim um controle através de quem faz a gestão das plataformas. Certo, muito obrigada, doutor. Eu vou voltar aqui aos nossos internautas que nos acompanham, insistindo, porque vejo algumas mãos levantadas. Licínia Anastácio, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso fórum de mídia realizado hoje em parceria com o Moscast. Pode deixar a sua questão. Bom dia, Clyde. Bom dia, doutor Rogério, doutor Tomás e doutor Mutenda. Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Obrigada. Eu já mesmo estava a pensar em falar sobre a liberdade e a libertinagem de expressão, mas não queria me centrar apenas na internet, porque nós conseguimos também observar e as televisões ou as mídias tradicionais têm essa tendência de desinformar e promover algum tipo de desinformação, o que gera efeitos muito mais perigosos. Há pessoas
a serem agredidas por conta de notícias na internet, há pessoas a serem agredidas por contas de notícias nas mídias que já são apelidadas como tradicionais. Mas não basta dizermos apenas que repudiamos a este tipo de atos e que somos contra este tipo de atos. É preciso que nós olhemos para sanções que desconfortem esse tipo de mídia de propagar informações que não nos sejam benéficas. Outra coisa que eu gostaria de ver a debate ou de colocar aos painelistas é a questão da indicação etária. Há conteúdos que não estão expostos, que não se verificam as questões etárias em função da nossa realidade social. As nossas crianças, por vezes, consomem muito conteúdo nocivo, em relação ao que devia ser consumido nesta idade. Consomem imagens violentas, linguagens violentas, que de um lado a mídia que nos é exportada de um país para o outro, do país de origem, pode até ser legal ou normal socialmente, mas para a nossa realidade é uma coisa completamente diferente. Uhum. A minha questão pode ir para os três intervenientes e saber que tipo de sanções é que nós podemos ter destas mídias, tanto formalizadas quanto as marginalizadas. Que tipo de sanções é que nós precisamos ter para que as mídias olhem para uma pauta e na desconfiança e no desconforto de saberem que esta notícia não é completamente verídica, mas não devo passar porque amanhã corro o risco de me ser fechado o canal, de responder a um processo. Então, fica aqui a minha questão, não sei se ficou clara, que tipo de sanções é que a mídia deve ter, ou o Conselho Superior, o gabinete devem promover os tipos de sanções para este tipo de mídia. Eu falo da tradicional, os meios de comunicação virtuais. Obrigada. Muito obrigada, Licínia. Armando? Armando Nhantumbo? Bem, Armando não está aqui. Também Acho que temos... agora consegues me ouvir ou nem por isso? Sim, agora sim, agora sim. Obrigado, Slide. Parabéns aos... Parece que perdemos o Armando. Acho que perdemos o Armando, mas temos também uma outra mão levantada pelo número 611-802. 611-802. Não. Armando? Milton Langa? Temos aqui algumas mãos levantadas, mas parece que estas pessoas não estão. A Moiane. Alô? Moiane, sim, Milton, sim. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a interagir. E também queria parabenizar pelo fórum e por trazer questões bastante importantes e atuais que mexem com todos nós. A minha intervenção vai mesmo estar relacionada com a questão das fake news e levantada pela slide, onde perguntava como é que nós podemos evitar ou como é que, calhar, as instituições reguladoras da questão da mídia podem evitar as fake news nas redes sociais. No meu ponto de vista, conforme dizia o Dr. Rogério, é um pouco difícil mesmo dizer que podemos evitar, porque nós não temos controle, ou melhor, as instituições que fazem a questão da gestão não têm controle sobre o que as pessoas escrevem, como é que as pessoas escrevem,
é uma questão como diziam alguns cientistas da área da comunicação, é uma questão da cultura da virtualidade, em que as pessoas tomam no, no meio daquilo que é da questão das redes sociais, tomam uma determinada atitude em que está fora do controle daquilo que são as instituições que vieram pela legislação. Eu acho que essa questão das fake news, os órgãos de comunicação social tradicionais teriam um papel muito importante na medida em que nós vimos esses órgãos como guardiões da informação. Então, era importante que os órgãos de comunicação social começassem também a se posicionarem como guardiões da informação, não se deixando levar naquilo que se chama, que eu creio que foi o doutor Rogério também chamou de estarem a ser contaminados pelas redes sociais e acabarem caindo também nesta onda da desinformação, porque vemos hoje também alguns órgãos de comunicação social tradicional que estão preocupadas em, vendo uma informação nas redes sociais, desmentir aquela informação com uma outra desinformação. Eu vi isso em muitas situações, por exemplo, tomando o exemplo da atual crise política que estamos aqui a registrar. Eu creio que os órgãos de comunicação social tradicionais têm um papel muito importante nisso, em que eu, como o consumidor da informação, como usuário das redes sociais, posso ver uma informação lançada nas redes sociais e procurar confirmar se essa informação é ou não verídica naqueles que são os órgãos que eu tomo-os como guardiões da informação. Mas quando os órgãos de comunicação tradicionais começam a cair nesse descrédito perante a população, perante os consumidores da informação, fica muito difícil sabermos controlar ou distinguir o que é verdadeiro do que é falso nessa conjuntura da informação. Essa é a minha contribuição que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Armando. Acho que já Slide. falar, sim. Sim, bom dia mais uma vez, obrigado. Não, acho que está um debate interessante. Queria retomar uma das questões colocadas pelo meu amigo Mendes, tem a ver com a questão de registrar, vamos lá dizer, oficializar as plataformas. Estávamos a falar muito hoje, esta manhã, sobre o CDD, mas podíamos dizer o CIP, podíamos dizer o MISA, podíamos dizer outras instituições que fazem também trabalho de gênero. A minha pergunta, e eu tenho dúvidas sobre isso, é se a institucionalização, a formalização, o registro dessas iniciativas que estão a surgir das organizações, que estão a surgir no espaço digital, é essa a solução que nós queremos para um setor de mídia não só sustentável, mas um setor de mídia responsável, e já se disse aqui sobre quais são as responsabilidades que os jornalistas, as empresas de mídia têm. Porque, convenhamos, essas iniciativas, elas continuam a ser partidárias. Partidárias, não estou a falar de partido político. Vão continuar a ser partidárias, digo, em representação da instituição, da organização, ou seja lá o que for. Claro que mesmo os partidos políticos podem ter órgãos de comunicação social, e têm órgãos de comunicação social. A minha dúvida é se resolve-se isso dando esse passaporte para eles passarem a fazer o trabalho que tem que ser feito pelo jornalismo profissional. O meu segundo comentário, ao mesmo tempo, que pergunta para todos, tem a ver com esta ideia de competitividade entre o jornalismo tradicional
e esta comunicação virtual digital que é feita. Sim, o espaço digital, como é que chamam? Esses órgãos que surgem no espaço digital, eles têm essa vantagem de que aproveitam-se do ritmo, da velocidade que existe com as tecnologias. Mas o ponto é, nós, enquanto jornalistas, chamado jornalismo tradicional, estamos a fazer o nosso papel, não estamos a perder essa luta em algum sítio para aparecerem os outros a tomarem esse papel que devia ser que devia ser nosso. Vejam como é que está a ser a discussão agora sobre a cobertura desta crise pós-eleitoral que temos. O que é que os cidadãos, até aqueles que não são especialistas na área de mídia, o que é que estão a dizer sobre como é que a STV, como é que o jornal Y, o jornal X, estão apenas a dizer que há vândalos na rua a roubarem bens no estabelecimento comercial, a perderem a oportunidade de discutir, por exemplo, as questões de fundo que estão por detrás desta crise. As pessoas estão a dizer o seguinte: nós estamos a encontrar isso nos espaços alternativos. Não é, essa é a minha pergunta, uma oportunidade esta também para o setor de mídia por si só se organizar, o setor de mídia melhorar, aperfeiçoar a sua intervenção também como uma forma de fazer face a essa concorrência. Claro, não podemos ter ilusão de que vamos competir tradicional, virtual, da mesma forma, mas acho que podemos encontrar saídas de mitigar essa concorrência. Obrigado. Muito obrigada, Armando. Mendes, começo por si, na condição de Gabinf, para comentar sobre estas questões trazidas aqui pelos nossos participantes do debate. Fala-se muito, as questões predominantes estão mesmo viradas para esta questão da desinformação e também versus o papel da mídia tradicional numa era em que, de facto, a mídia digital ganha muito mais espaço e muito mais protagonismo. Slide, eu primeiro diria que a questão da fake news é uma questão de falta de educação. É uma questão de falta de educação. As pessoas fazem as fake news com certos objetivos. Quem fabrica uma notícia sabe qual é o fim que quer chegar. Não é até uma notícia. Quem fabrica um conteúdo sabe qual é o fim. Por isso eu digo que é uma questão de falta de educação e é uma questão que não deve ser incentivada. Agora, uma saída para tudo isto. Se nós temos órgãos de informação credíveis, ou seja, órgãos de informação que pautam por um mecanismo de verificação de notícias, aí todos nós saímos a ganhar. Agora, quando temos situações em que não se confunde qual é o meio tradicional, qual é o blog, qual é o quê, corremos o risco de qualquer um tirar e publicar. Há certo cuidado que um indivíduo faz, que um jornalista, estou a falar de um jornalista que está preparado para o efeito, quando pega um determinado documento. Ele não se cinge apenas no documento, procura mecanismo de verificar se este documento foi efetivamente emitido por aquela instituição ou não. Mas para quem não tem esta noção, ele corre o risco de publicar como queira, não é? Então, por isso, a necessidade também de formação, tanto que o nosso tema sugere isso, a necessidade de formação contínua. A formação contínua não é só aquela que nós recebemos na escola. Estamos a falar da formação dentro das redações, não é? Não é qualquer informação que logo chegou, os mecanismos de verificação e contraditórios são úteis para evitar-se cair nessa situação. Alô? Sim, Mendes, pode continuar, estamos com pouco tempo, então agradecer que fosse mesmo... Agora, uma outra questão que colocou Armando. Armando colocou uma questão que tem a ver com registro. Insisto, a questão de registro
é para salvaguardar o próprio cidadão. Nós temos situações em que uma empresa clandestina, por exemplo, pode aparecer a agredir, estou a falar em palavras, um determinado cidadão, a ofender um cidadão. Se for uma empresa clandestina, aí fica difícil os mecanismos de como repor o bom nome dessa pessoa. Então, o registro auxilia, na primeira fase, para o próprio cidadão no final do dia. Não é para o gabinfo, é para o cidadão. Quando nós dissemos temos que nos registrar, é para permitir que amanhã o cidadão tenha como um mecanismo de recorrer em caso de sentir a honra ou sentir chamado. Outro aspecto que tem a ver com a Alicínia apresentou uma questão que tem a ver com a questão da violência, da violência em termos de programação, em termos também da violência que as crianças são submetidas no dia a dia. Essa violência, essa reflexão não pode só ir na questão da mídia, tem a ver também com o nosso dia a dia. Nós, por exemplo, neste cenário político-social, de crise político-social, estamos a ver crianças de 10, 12 anos expostas ao perigo, expostas à violência. Então, é o papel de cada um de nós, vou dizer, a sociedade, só a dizer, todas as famílias, não? Trabalharmos para protegermos as crianças. Não é a questão só da violência propagada pela mídia, mas também presente nas nossas ruas, no dia a dia. Se sairmos para qualquer rua aqui, vamos ver crianças que não têm nada a ver de forma direta com o processo, não é? Mas estão aí, não é? É nesse sentido que vale a pena as ações serem feitas olhando para a sociedade no geral. Muito obrigado. Sim, agora passo para o Dr. Tomás Vieira Mário. Gostava que comentasse também em torno dos comentários feitos pelos nossos participantes, mas também vou já deixar mais uma questão aqui, mesmo por conta de gestão de tempo. Se acha que as universidades em Moçambique estão, de facto, preparadas para formar jornalistas aptos para o mercado digital que tem estado a emergir, ou jornalistas que possam lidar com os desafios, por exemplo, da inteligência artificial? Slide. Assim não dá, faz outra conferência, então. Faz outra conferência, então. Bom, mas eu acho que as questões colocadas por todos quantos vieram aqui são muito relevantes, são atuais, mas são, sobretudo, questões de plano ético, não de regulação. E o que é que eu dizer com isso? Quer dizer, não há lei que possa abordar essas questões todas. Aquilo que, por exemplo, dizia a Alicínia, no quadro da regulação, eu penso que é importante, já falei disso aqui, a lei da televisão e rádio proposta no parlamento já prevê, por exemplo, a questão de horários de programação. Ou seja, há o chamado horário de família, que é das 6 da manhã às 20, tempo de família. Portanto, quer dizer que não há aí coisas violentas, pornográficas ou assim. E depois das 22 em diante, hora de adulto. Pelo menos é uma previsão de programação, não de conteúdo, não é? Em que se prevê a proteção da criança, da família. Por exemplo, vejam só, qual é a ideia agora a novela depois do telejornal? A ideia é que a novela tem cenas, enfim, para adultos. Mas as televisões põem a novela de manhã repetida. Então, anulam o efeito, não é? Então, a programação da lei já prevê, pelo menos, este tipo de horários nas televisões e rádio. O Armando coloca questões digamos, mais profundas, mas quanto ao registro, eu repito, a lei de imprensa é clara, reconhece publicações institucionais, essas não têm que se registrar, institucionais, a lei de imprensa é isso, mas também reconhece imprensa clandestina. E diz qual é. É bom a gente lá ler o que é que isso quer dizer, o que é que isso implica, quais são os elementos de clandestinidade. Agora, a imprensa institucional, essa não tem que ser registrada, a lei dispensa este tipo de imprensa. Agora, se alguém tem imprensa institucional, no entanto, se comporta como jornalista, aí sim é imprensa clandestina, como a lei diz. Quanto à competição, eu penso que não há competição possível entre o jornalismo
sério e as redes sociais. Ou seja, as redes sociais e os fake news funcionam na hora, e no local, e no momento. Portanto, não tem tempo para verificar a informação. Não tem interesse nisso. A ouvir as fontes, fazer o contraditório. Não tem interesse nisso. Então, a concorrência não pode acontecer aí. Concorrência é nós, jornalismo convencional, irmos às regras, verificar as fontes, ver o contraditório. E mais, hoje em dia, diz-se que o jornalismo, hoje em dia, já não é sobre notícia do dia a dia, é sobre interpretar os factos, dar-lhes contexto dos factos. É isso que nos faz ser relevantes perante a concorrência digital. O digital não quer contextualizar, não quer interpretar, quer aparecer. E isso não é jornalismo. Isso é espetacular, sensacionalismo, é o que há nas redes sociais. Então, nós temos o dever de contrariar isso como investigando, contextualizando e dando os factos como a regra manda. Só aí podemos vencer a concorrência. Não é também correr de hora em hora para competir com o Facebook, porque aí, de facto, faremos o que diz o Rogério, né? Vamos ter que imitar em vez de contrariar os fake news. De novo, fake news. É complicado controlar isso, porque ninguém sabe quando e onde aparece. E mesmo na Europa é um fenômeno muito complicado. Nos Estados Unidos, onde há meios sofisticados para controlar isso, é muito complicado e não é área de regulação de mídia, é área de regulação de outros intervenientes, como o ICM e outras instituições. O que nós podemos fazer, repito uma vez mais, é com mídia convencional trazer a verdade. É a única forma, e não imitar, querer concorrer. Dou só um exemplo que a mim nunca me esqueci. Aí, há uns anos, morreu o nosso grande futebolista Eusébio. Mas antes da sua morte, houve muitas notícias dizendo que morreu, não tinha morrido. E, finalmente, houve uma notícia que dizia que morreu, que foi em algum meio de português. Até VM caiu na fita. Também disse, morreu Eusébio. O homem estava vivo. Aí está o exemplo de querer concorrer, não querer perder a atualidade, em vez de se cingir às regras que aprendemos, verificação nas fontes, o double-checking, não é? Que é isso que nós aprendemos. Concorrência, para ir na mesma hora, vai nos levar a repetir os fake news dos outros. Quanto à pergunta das universidades, slide, não tenho resposta, por favor. Que é um tema em si mesmo, não é? Temos que chamar aqui as faculdades de comunicação e discutir com elas, não falar mal ou bem delas na sua ausência. Isso seria fake news, né? Esta provocação também lanço para o Dr. Rogério em relação às universidades. Estão, de facto, preparadas para lidar com este novo jornalismo que emerge no espaço digital em termos de formação e previsão até de tipo de conteúdos e olhando também para áreas curriculares que podem ser consideradas essenciais para esta adaptação? Obrigado. Eu faço as palavras de Tomás minhas desse aspecto, mas eu queria, antes de chegar lá, mas queria levantar só duas coisas que um dos participantes levantou. É assim, eu não gosto, já disse, eu não sou defensor de que os mídias tradicionais devam concorrer com as redes sociais, para razões que já foram aqui evocadas. Eu só tenho receio por estar a verificar um crescente de contaminação. Eu vou dar um exemplo. Uma regra básica no jornalismo é a separação entre os fatos e a opinião. Isso é um dos elementos que distingue das redes sociais. Mas hoje, slide, tu pegas rádio, pegas televisão, pegas jornal, se tu escrutinares com muita atenção o género de jornalismo, tu não percebes
se o que está ali é a opinião de quem escreveu ou se é a colocação dos fatos de que observou. Não estou a dizer que os fatos correspondem 100% à realidade. Não. É uma aproximação. Não há o espelho da realidade. Não, é uma construção. Mas é uma aproximação. Mas hoje, tu não percebes. Tu não percebes se o que tu estás a ler é a opinião do repórter ou são os factos que ele observou. Tu não percebes se o que o jornalista da televisão está a apresentar é a opinião dele ou são os factos que ele está a apresentar. E ele tem espaço para poder fazer isso tudo, distinguindo para não confundir quem lhe ouve. Isso me preocupa. E isso está mais acentuado, sobretudo, nesta crise política em que nós estamos a enfrentar. Este é o primeiro aspecto. E depois disso, evolui. Hoje temos apresentadores ou, para além dos apresentadores, que muitas das vezes, algumas vezes são jornalistas, outros não são, e outros não sabemos se são uma coisa ou são outra, porque não são nem uma coisa nem outra. E por causa disso, você está sentado num debate e ele está a dar a tua opinião para tu comentares a opinião dele. Mas ele é que é o moderador do debate na televisão. Mas agora é para eu responder o quê? Então, é uma confusão. Como dizia o Tomás, a maior parte das questões que foram colocadas aqui são questões éticas e deontológicas. 2, os órgãos de comunicação tradicionais foram lentos e estão a ser lentos a dar o salto. Olhemos para essa situação de crise. Imagina que eu sou um jornal diário. Significa que os acontecimentos, de forma redundante, que estão a ocorrer agora, nessas horas, o meu leitor vai ter que esperar para os ler amanhã. Estão ultrapassados. Estou a falar da imprensa escrita. Significa que eles podiam ter dado o salto e se deram lento, e se não profissionalizaram. Aí vamos entrar na questão que está a levantar, que pode transpor parte desses conteúdos para os meios digitais com regras. Porque eu sou um jornal Rogério, mas eu tenho o link do jornal Rogério no mídia, no digital, que ele continua a cumprir as regras que estão lá no jornal tradicional. Mas o facto de ter passado para a estrada da internet não significa que se deva transformar numa rede social. Porque hoje também temos jornais hardcopy, que na verdade são jornais, são redes sociais impressos. Incrível, né? Parece um contraditório. Mas são alguns deles. E temos muitos jornais. São redes sociais impressos. Hoje temos muitos. Então, não é a concorrência que se pede, como dizem os outros colegas. Há regras já estão estabelecidas, que é uma questão de cumprir. Algumas têm que ser ajustadas, mas é uma questão de ética e que está aqui bastante a ser revelada. Nas televisões, por exemplo, por que eu estou a falar de adaptação, que não se adaptam? As televisões não conseguem adaptar-se, muitas vezes por causa da sobrevivência dos órgãos de informação. Nós já vimos muitas vezes, temos visto fora, existem muitos breaking news, existem programas no meio de televisões, mas como é que esses breaking news e esses programas profissionalmente feitos nos órgãos tradicionais vão ser feitos se as novelas têm que ocupar espaço para poder dar rendimento das publicidades? Então não tem. E finalmente, eu sei que estamos a lutar contra o tempo. Eu, neste momento de crise, fico com muita pena de estar a perceber que órgãos de informação estão-se a transformar em atores políticos. Os órgãos de informação não são atores políticos. Estão a fugir de longe das suas obrigações e dos seus profissionais e éticos. E é por isso que os políticos também começam a tratar, não sobretudo, mas também começam a tratar órgãos de informação como se fossem atores políticos. É preocupante vermos que
Se antes tínhamos um escopo em que os órgãos de informação eram atacados pelos políticos, seja eles da posição, sejam da oposição, hoje parece que os políticos se uniram, sejam eles também da oposição, seja da posição, para transformar os órgãos de comunicação social nos seus cavalos de Troia. A resposta que os órgãos de informação podem dar a essa situação no momento de crise, uma delas é essa: separar factos de opinião. Segundo, respeitarem as regras da deontologia profissional. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Mendes tem 2 minutos para comentar a questão da formação, se de facto as nossas instituições, sobretudo de ensino superior, que estariam preparadas para incluir esta componente digital nos seus currículos. Obrigado. 2 minutos, Eu Mendes. penso que muitas instituições estão a se adaptar a isso. Estão a se adaptar a isso, olhando também para as facilidades que a tecnologia hoje permite. Muitas instituições já têm até nos seus currículos cadeiras ou este conteúdo da questão da digital e que é um bom passo. E se formos a ver, boa parte, e comum, boa parte das entidades agora, dos órgãos de comunicação social, já vão buscar nas universidades. E as próprias universidades têm a componente também um pouco prática dentro disto. E penso que estamos no bom caminho e pode-se investir mais. Pode-se investir mais para permitir que seja esse o caminho. Nós não temos a volta a dar. A tecnologia é para ser usada e seguindo também as regras. A única coisa que não vai mudar tecnologicamente é a ética de ontologia profissional. Essas coisas é que devem nos guiar dia a dia, independentemente de ser digital, independentemente de ser tradicional. Com ética de ontologia profissional, nós podemos ser bons, podemos ter bons conteúdos e podemos ter também as regras bem traçadas dentro do nosso território, do nosso país e, quiçá, para o bem da própria liberdade de expressão e de imprensa. Muito obrigado. Certo. Muito obrigada a todos. Obrigada, diretor Mendes Mutenda, que é diretor nacional de informação. Também obrigada a Tomás Vera Mário, jornalista e diretor executivo da Secalecan, ao presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, também os nossos agradecimentos, o Dr. Rogério Sidói, pela vossa presença aqui neste espaço de debate no âmbito do Fórum Anual de Mídia e Cidadania organizado pelo MISA, e este espaço em concreto aqui feito em colaboração com o Moscast, que é um produto do jornal de Mozambique Times. Hoje estivemos a discutir a regulação da mídia digital, a distribuição de conteúdos por entidades públicas, a proteção de conteúdos nacionais e também a questão da ética e desinformação em Moçambique. Muito obrigada pela preferência. Este programa também estará disponível nas plataformas do jornal de Mozambique Times. Até a próxima. Deus. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado.